E a parábola que ele propõe é de um homem que tem 100 ovelhas, não é? E perdendo uma, não as deixa 99 em segurança e vai até em busca daquela que está perdida. A Bíblia vai dizer então que quando esse homem encontra, na parábola de Jesus, quando esse homem encontra a sua ovelha perdida, ele não toca, ele não toma o seu cajado, engata no seu pescoço, não. Ele toma as ovelhas no seu braço, não é? E vai, irmãos, levar para casa a ovelha que estava perdida. E chegando em casa, o que ele faz? Chegando em casa, ele chama os seus amigos, os seus vizinhos e faz uma grande festa. E o convite é o seguinte: venham, cheguem à minha casa, porque aquela minha ovelha que havia se perdido, eu a encontrei. Então é momento de nós nos alegrarmos. A Bíblia vai dizer então que Jesus, finalizando a parábola, ele diz: assim haverá alegria no céu quando um pecador se arrepender ou se arrepende dos seus maus caminhos. E qual é a mulher, não é? Aí Jesus, irmãos, ele engrossa um pouco o discurso, porque para os fariseus, para os doutores da lei, a mulher não tinha um valor, principalmente um valor espiritual ou um valor sacerdotal. E Jesus aplica essa parábola na vida da mulher, ou vai usar a mulher como exemplo. E qual é a mulher, não é? Ou todas as mulheres que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, se dando conta que perdeu uma delas, não acende a luz, não acende a candeia e a busca diligentemente. Agora aqui, meus irmãos, quando nós olhamos para essa mulher que perdeu das 10 dracmas, uma dracma, alguns vão dizer que as dracmas eram adereços que algumas mulheres de algumas regiões ganhavam de seus pais quando saíam de casa. Outros vão dizer que eram como dotes, né? Ou garantia de que se o casamento desse errado, elas tivessem o dinheiro suficiente para voltar para casa em viagem, não é? Aquilo era garantia também que ela tinha uma família. Há muitas especulações. Mas aqui, irmãos, essa dracma, ela é equivalente ao denário dos romanos. Para os gregos é a dracma e para os romanos é o denário, que é mais ou menos o valor de um dia de trabalho de um homem agrícola, de um homem do campo. Então ela só tinha 10. Vamos colocar, se hoje é R$70 o dia de um trabalhador da lavoura, ela tinha R$700 e ficou com 630. Então, irmãos, ela precisa encontrar essa dracma. Eu falei do que é para os romanos, falei do que é para os gregos, mas interessante também é nós, irmãos, sabermos que quando ela perde algo de valor. Ela perde dentro de casa algo de valor. E ela precisa buscar, ela precisa encontrar aquilo que ela perdeu. E o que ela faz? Ela percebe que a sua casa tem pouca luz, tem pouca luminosidade. Ela precisa acender a candeia. A candeia, ela era feita, irmãos, com um material que poderia levar fogo. Ela tinha como se fosse um pavio. E dentro do recipiente era comum colocarem óleo de oliva ou azeite de oliva. Hoje foi aniversário do pastor Neuci, é aniversário dele. Eu fui convidado para almoçar com ele. E lá a gente contando proezas assim da juventude e tal, chegamos à gasolina e ele disse como que a gasolina explode, pega fogo instantaneamente, sendo um risco muito grande. Irmãos, e quando a gente olha para a combustão do azeite, a gente percebe que o azeite ele tem uma combustão firme, mas muito lenta. Então é um combustível propício para as lamparinas, para as candeias. E certamente ela é pendurada, a Bíblia diz isso, Jesus diz isso, ela é colocada num lugar onde ela pode iluminar todo o ambiente. Aqui nesta ocasião, quem era pobre tinha uma candeia. As famílias que tinham um dinheirinho melhor tinham mais de uma candeia. Quem era rico tinha uma candeia em cada cômodo e às vezes até no quintal, não é? E o azeite às vezes queimava toda a noite. Ele tem esse poder de queimar e se dispersar pelo fogo lentamente. Então, irmãos, a mulher pega e acende a candeia.
acende a luz, porque na casa dela havia pouca luminosidade. Uma vez a luz acesa, ela procura a moeda, passa os olhos procurando o valor que ela perdeu e percebe que a bagunça, a desordem não permite que ela encontre a moeda. Ela pega a vassoura e a vassoura fala para nós de remover sujeira. Então, dentro da casa daquela mulher, aleluia, não havia luminosidade, não havia luz. E quando a luz chega, quando a luz brilha, revela-se sujeira. E ela então procura uma vassoura para varrer a casa. Mas ela não varre a casa de qualquer maneira. Hoje nós chegamos da escola bíblica e fomos cada um fazer uma coisa. A Priscila foi lavar a roupa das crianças do uniforme da escola. O Petros foi varrer a casa e o Caleb foi lavar a louça, não é? E eu fui acertar algumas coisas nos banheiros, colocar assento nas privadas. A casa a gente acabou de mudar para lá, né? Então já aproveitei, dei uma limpada, uma organizada e o Petros varreu a casa hoje diligentemente, cuidadosamente, né? Eu vi que ele chegou na cozinha e voltou e varreu mais uma vez a casa. Varreu com muito cuidado. Essa mulher varre a casa dessa forma, varre a casa diligentemente, cuidadosamente, pois ela não varre simplesmente para levar a sujeira para fora. Ela varre procurando alguma coisa que está perdida. Parece que Deus, irmãos, Ele faz assim na eternidade. Quando Ele cria o homem, quando Ele cria o Adão, lá no jardim do Éden, ou quando Ele cria Adão do barro e assopra nas narinas do boneco de barro, o boneco ganha vida, não é? O ruá de Deus, o fôlego, o hálito de Deus vai às narinas de Adão e o boneco respira, não é? E percebe-se ali que foi criado então a imagem e a semelhança de Deus, numa tricotomia, né? Numa linguagem tricotômica, muito pentecostal, vamos dizer assim, não é? Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão na criação, porque Deus fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas para que esse jardim, irmãos, fosse criado, para que essa terra fosse organizada, Deus, Ele precisou criar a luz, porque antes disso, Lúcifer, que quer dizer anjo de luz ou portador de luz, se rebelou e foi precipitado do céu. Então a luz se apagou. Aí Jesus, irmãos, trouxe a luz de uma frase, né, de um termo que vem lá de língua primitiva, vem lá dos primórdios, não é? O fiat lux, que quer dizer haja luz, não é? Em línguas originais, fiat lux, não é aquele fósforo, não é? Quer dizer haja luz. A Bíblia vai dizer então, irmãos, que essa mulher cria na sua casa esse ambiente, fiat lux, ela clareia, e quando ela clareia, as trevas da casa dela são dissipadas. Mas não acabou a batalha dessa casa. Ainda depois da luz acesa, há o que fazer, porque a luz acesa revela o que está no chão, sobre os móveis, por cima dos móveis. Então é momento de uma faxina, é momento de varrer, é momento de organizar, porque ela perdeu algo dentro de casa. E só busca algo dentro de casa quem não vive uma casa simplesmente casa, porque casa, irmãos, e eu sou filho de construtor, casa se fala de edificação, prédio, 2 andares, dividido em cômodos, sala, quarto, banheiro, isso é casa. Agora, quem percebe que a casa precisa de luz, precisa de luminosidade, e quando essa chega, revela sujeira, revela falta de organização, esse alguém habita, mora num lugar que é muito mais do que uma casa. Esse lugar, irmão, essa casa, dentro
dentro dessa casa existe um lar. E um lar não é simplesmente uma casa. Você pode ter 10 casas de aluguel, assim igual o pastor Neucinda vai ter 10 casas de aluguel. São casas simplesmente, mas o lar, a casa onde ele mora, eu preciso dizer a você que lá é o lar dele, é o abrigo daqueles que lá moram. O mundo pode desabar nas suas concupiscências, mas quando entramos no nosso lar, fechamos a porta, nos encontramos em um lugar seguro. E só tem um, irmãos, que pode edificar os lares aqui nesta noite. Não é um engenheiro, não é aquele arquiteto famoso, meus irmãos, que projetou Brasília sem esquinas encruzilhadas. Não é Oscar Niemeyer, não, aleluia. Só tem um que pode traçar o projeto arquitetônico do seu lar. O nome dele é Yeshua HaMashiach, a saber, Jesus Cristo, o Messias. É ele, o poderoso das nações, que edifica, que constrói o seu lar. Conseguiu pegar aí a diferença? Quando alguém acende uma luz em casa, Jesus começa a construir um lar. Porque Jesus só constrói depois do termo que vem do latim fiat lux, que só depois que alguém pode fazer brilhar a luz. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus se identifica como coluna, como pedra da esquina, pedra da direita. Mas também ele se identifica como a luz do mundo, o sol da justiça. E quando a luz do mundo, o sol da justiça, raiar sobre a sua casa, vai deixar de ser um prédio, habitação, com cômodos separados, de tamanhos variados. Quando a luz de Cristo invadir o seu lar, aleluia, essa sua casa vai se transformar num lar poderoso. A sua casa, como a igreja será um lugar de transformações. Vamos poder chamar a sua casa de Bet-El, aquilo que Jacó disse a caminho de Berseba. Opa, quão terrível é esse lugar! O Senhor estava aqui e eu não sabia. Esse lugar chamava-se Luz, mas a partir de hoje vai se chamar Bet-El, Betel, casa de Deus. O seu lar vai se chamar casa de Deus. O seu lar vai se chamar habitação de Deus. Quem crê, adore o nome do Senhor.